Apesar que a gente pode, nós podemos também, é que se os canetões começar a falhar, aí fica ruim, ó. Mas a gente consegue dar a aula toda escrita, né? Eu vou ler um pouquinho só do Datashow aqui, qualquer coisa a gente desliga aí, ele vai na lousa mesmo, tá? Então, ó, o livrinho aí é esse que vocês pegaram aí, ó, Bibliologia, tá? É o mesmo conteúdo que vai estar aqui no PowerPoint aí na lousa, tá? É uma matéria muito importante, matéria Bibliologia, que é justa a matéria que nós vamos trabalhar com a questão da Escritura Sagrada. Até hoje tem pessoas que têm dúvidas, né, acerca da veracidade da Bíblia Sagrada, né? Inclusive, nós estávamos aí com conteúdo ontem, a turma de segunda, que era a teologia bíblica versus o conhecimento secular, né? Por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, a gente subentende que quando Deus cria Adão, fazendo a contagem de anos bíblicas, né? A gente chega numa idade ali da criação, quando Adão ele começa a desenvolver as coisas ali, com 4.000 anos antes de Cristo, né? Só que a história secular diz que, por exemplo, a terra de Canaã, que é a terra que Abraão peregrinou, os patriarcas peregrinaram, enfim, aquela terra ali, por exemplo, já existia habitantes 8.000 anos antes de Cristo, né? Aí a gente trouxe um conteúdo sobre isso, então existem várias perguntas sobre a Bíblia Sagrada, né? A gente vai desenvolver isso aí. Mas para começar aí, a gente sempre começa com a leitura bíblica, e com uma oração, é muito importante. Então vamos ler aí esse texto aí para a gente já começar, ó. 2 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 21. Alguém quer ler aí? Se os irmãos quiserem ler aí, já a gente vai interagindo aí na leitura. Vai ter algumas versões diferentes aqui, né? Claro. A minha eu estou usando a versão da Plenitude hoje aqui. Às vezes eu uso a Pentecostal, Genebra. Vamos lá? Bíblia da Reforma? Legal. Então, isso é bom porque a matéria nossa é justo essa, ó, bibliologia, né? Então a gente vai trabalhar com essa questão aí, ó. Por que existem tantas versões de Bíblia, né? Qual a correta? Por que tem tantas versões? Às vezes você tem lá King James, aí tem a tradicional, atualizada, na nova linguagem de hoje. O que muda de uma para outra? Nós vamos desenvolver isso aí. Hoje tem a Bíblia do pregador, Bíblia da mulher, Bíblia do obreiro, Bíblia do casamento, né? Bíblia jovem, Bíblia do adolescente, Bíblia de vários temas, né? Isso é bom, mas nós vamos elucidar aí esse tema aí. Alguém quer ler o texto? Pode ler. Pois jamais a profecia teve origem à vontade humana, mas o homem falaram da parte de Deus. Tá ótimo aí, ó. Na versão tá a mesma tradução, só muda a forma de linguagem, mas é a mesma explanação no texto, ó. Aqui na Plenitude, a mesma similar, só com palavra diferente, ó. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, tá? Esse texto aqui para nós é importante, é muito importante, tá? Porque o Pedro, ele vai fazer menção de algo muito especial, e essa aqui é a segunda carta de Pedro, e eu vou explicar já já porque que é importante esse texto, tá? É muito importante, vocês guardem, marquem isso aí no caderno, 2 Pedro 1, 21, que é um texto importante a se falar de bibliologia, tá? Vamos fazer uma oração e nós já vamos dando início aí, tá? Senhor Deus, queremos te glorificar, te exaltar, te engrandecer, uma vez mais, podermos estar reunidos, e hoje em especial com essa matéria tão importante como as demais também assim são, acerca do tema bibliologia, que é o estudo da santa palavra que o Senhor nos deixou como regra de fé e prática para a nossa vida cristã. Por isso te pedimos que o Senhor nos ilumine para que venhamos ter um melhor conhecimento acerca desta matéria e possamos tirar o maior proveito do conhecimento que teremos acerca deste tema. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Tá? Eu disse que essa carta aqui, ó, ela é importante, né? Por quê? Tá? Falando de Bíblia, tá? Ele diz aqui, ó, que nenhuma profecia
foi produzida por homens humanos, não é de origem humana, tá? Mas ela é de inspiração aí, ó. Mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aí, ó. Então, quando a gente fala assim de Bíblia Sagrada, né? Escritura Sagrada, cânon sagrado, nós temos aí na nossa Bíblia hoje 66 livros, né? Tem a diferença lá da Bíblia Católica, nós vamos falar isso aí também, por que ela tem 7 livros a mais, quando isso aconteceu, quando foi introduzido. A Bíblia original tinha 73 livros, aí a igreja pentecostal ou cristã tradicional tirou os 7, ou existia só os 66, e depois a igreja católica agregou os 7 a mais, com 73. Por que existem tantas versões? Nós vamos aprender tudo isso aí, tá? Mas falando de escritura sagrada, nós vamos relembrar aqui pelo menos 2 textos, tá? Dentro do contexto, para nós elucidarmos um tema aí especial sobre bibliologia, tá? Nós vamos aprender, hoje é a primeira aula, é sempre introdução, nós vamos aprender sobre, né, a própria escritura sagrada, nós vamos aprender sobre as versões de Bíblias, nós vamos aprender sobre as repartições da Bíblia. Por exemplo, a primeira parte da Bíblia que nós conhecemos aqui, lá no comecinho do nosso índice, nós temos 5 livros lá, ó que legal. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí que legal, não é? A gente chama isso aí do quê? De Pentateuco, não é? Então, tem as partições. E é interessante que essa palavra Pentateuco, tá? Ela é uma palavra grega, e quando você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, você está falando grego, porque são nomes gregos, né? Se fosse para estar em português, traduzido a Bíblia, 100% em português, o primeiro livro para nós devia ser assim, o livro chamado Princípio, né? Que Gênesis significa princípio, começo, nascimento. A palavra original lá no hebraico é Bereshit, que também é começo, início, princípio. Então, assim, por que ficou Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? E os demais nomes são nomes já introduzidos para a nossa língua no português, tá? Então, por que ficou esses aí em grego? Nós vamos aprender isso aí. 12 livros históricos e assim por diante, tá? Mas, a priori, já agora, falando sobre a Escritura Sagrada, eu quero relembrar um texto aí, importante, né? Na verdade, são 2 em especial. 2 Coríntios, tá? Falando de Escritura Sagrada. Tem muitas pessoas que pegam esse texto aí como uma falácia, né? Falando que não pode estudar, né? Irmão, se você estudar, você vai perder sua fé, né? Vai esfriar na fé. Se você começar a estudar a Bíblia, estudar teologia, esse negócio aí que os irmãos inventaram é coisa do homem, né? Estudar a Bíblia é coisa do homem, teologia é coisa do homem, você vai perder o Espírito Santo, né? Vai desviar, e tem gente que fala isso aí, tá? Aí, qual é o argumento? O argumento é esse, né? A letra mata e o Espírito vivifica. É um argumento que o pessoal usa muito, mas nós vamos ver isso aqui, tá? A priori falando sobre a Escritura, capítulo 3, versículo 6. Aí, já vamos começar a ler a Bíblia, estudar bibliologia, falando sobre estudar a própria palavra de Deus, tá? Isso é bacana, é bem interessante. Eu sempre falo para os alunos, para todas as turmas que nós ministramos aí na nossa instituição, não existe teologia sem leitura bíblica. Teologia, a gente não lê Bíblia aqui, cai fora disso aí, tá? Tem um irmão que foi estudar hebraico aí, hebraico bíblico, lá no centro de São Paulo, chegou lá e não lia a Bíblia. Aí, o que ele aprendeu? Aprendeu que Deus não existe, tá? Então, não existe teologia sem a palavra de Deus, tá? Então, sempre vamos fazer leitura bíblica, comentários sobre, e aqui o texto vai para quem usa essa expressão aí, a letra mata, Você vai ouvir alguém dizendo isso aí. E quando você perguntar para a pessoa, 100%. A pessoa não sabe falar onde está.
Só vai ser a letra mata, irmão, o espírito vivifica. Você fala assim, está escrito aonde isso aí? O pessoal vai falar, não sei. Por quê? Porque ela não lê, ela não estuda. Mas ela reproduz uma coisa que as pessoas vieram falando, ela ouviu falar e ela fala também, né? Mas olha o que Paulo escreveu aí, ó. O senhor quer ler, pastor Jorge? 6. Isso. Ele nos capacitou para ser o ministro de uma nova aliança. Não da letra, Aí, ó. mas do espírito. Eita glória! Vai lá. Pois a letra mata, mas o espírito vivifica. Pronto, acabou. Vambora. Vambora. Ué, vamos acabar a aula agora. Não precisa mais estudar, porque a letra mata aí, ó. Paulo escreveu, né? É isso que eles falam. Mas, ó, tem uma regra aí que você usou lá na escola, né? Faz muito tempo aí, chamado contexto, né? O que vem antes e o que vem depois, né? Então vamos continuar lendo o texto. O senhor pode continuar, o versículo 7? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. Opa! As letras foram gravadas aonde? Em pedra. Pode continuar. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não conseguiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, Aí, ó. ainda que desvanecente. Pronto, tá ótimo. Aí o 8, lê o 8 que é pequenininho. Pode ler. Não será o ministério do Espírito ainda mais grandioso? Pronto, acabou aí, ó. O que que Paulo está dizendo? Aí ficou claro, né? Está dizendo assim, olha, irmãos, a letra mata, o espírito vivifica. Aí as pessoas pegam esse isolado. Opa, fica só com esse pedaço. A letra mata e o espírito vivifica. Mas ele está falando, ó, ele não fez capaz de ser ministro de um Novo Testamento, não da letra, mas do espírito. Que a letra mata e o espírito vivifica. Aí embaixo ele explica o que é a letra. Olha, a letra foi gravada em pedra, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar para a face de Moisés. Por quê? Porque Deus deu lá no Monte Sinai, nas cordilheiras do Horebe, Moisés vai para Horebe, que era uma região geográfica, no Horebe tem um monte chamado Sinai, ele sobe no Sinai e Deus vai dar para ele lá, em tábuas de pedra, algo chamado decálogo, né? Vocês lembram? O que a gente chama de lei, né? Os 10 mandamentos. E aí o que aconteceu? Moisés, no primeiro impacto que ele desce, não. Da primeira vez que Moisés desce, o povo estava fazendo o que? Um bezerro de ouro, lembra? Aí Moisés fica bravo, vai lá e pum! Quebra as pedras. Aí Deus queria dar, porque para o Israel se tornar uma nação, Deus está tirando eles do Egito. Para eles chegar onde eles iam chegar, a terra de Canaã, eles tinham que ser um povo. Para ser um povo, eles tinham que ter uma cultura. Toda cultura tem lá o seu Deus. No caso, eles eram monoteístas, adoravam o único Deus. Toda nação tem que ter uma terra, senão não é um povo. E tendo a terra, eles têm que ter uma lei, legislação. Tem que ter um legislador. E Deus estava fazendo tudo isso. Então, assim, Deus não poderia deixar aquelas tábuas, simplesmente Moisés quebrou e deixou daquele jeito. Deus fala assim, ó, a primeira foi Deus que escreveu. Na segunda, Moisés sobe, só que agora Deus fala assim, ó, Moisés, eu vou dar a lei, você vai escrever, só que dessa vez não é eu que vou escrever, não. A primeira foi eu. Você quebrou, agora é você que vai escrever. Eu não vou escrever a segunda vez aquilo que eu já fiz. Então isso aí até é interessante quando a gente pega para o mundo espiritual, porque Deus ele faz muitas coisas na vida das pessoas. Por algum motivo as pessoas acabam quebrando aquilo que Deus fez, e Deus não rejeita a pessoa, mas Deus fala assim, olha, eu fiz, você quebrou, agora é você que vai ter que fazer para merecer. Moisés faz, só que quando Moisés desce com a lei agora a segunda vez, o Deus tinha que ficar falando para Moisés, é você que vai escrever, agora é Moisés que tem que lapidar a pedra para escrever o que Deus está falando. Quando ele desce, Moisés ficou tanto com Deus que o brilho da presença de Deus impregnou em Moisés. E quando Moisés descia, os israelitas, como está na tradução do irmão Jorge, os filhos de Israel não conseguiam olhar para Moisés, doía o olho. O que eles faziam? Colocavam um véu sobre o rosto de Moisés. Por quê? Porque eles não conseguiam olhar para a face de Moisés por causa do brilho. O brilho de quando Moisés estava no monte e Deus estava dando a lei, os mandamentos para ele. Aí Paulo está dizendo isso, olha irmãos, os filhos de Israel nem conseguiam olhar para Moisés quando Deus deu a lei. Só que aquele brilho que Moisés descia do monte era transitório. Colocava o véu, passava algum tempo, que eu não posso dizer qual era esse tempo aí, mas passava o tempo, o brilho se apagava do rosto de Moisés. Aí tirava o véu de Moisés, aí o povo conseguia. Toda vez que Moisés ia falar com Deus,
a glória que ficava estampada no rosto de Moisés era um brilho tão forte que os filhos de Israel não conseguiam olhar. Colocava o véu em Moisés. Mas aquilo era transitório, apagava. Aí Paulo está dizendo assim, olha, foi glorioso o que aconteceu com Moisés? Foi. Mas muito maior será agora. Ele está falando do quê? Do período da graça. Cristo morreu na cruz para que todos alcançassem a salvação e prometeu que não ia deixar órfão. Lembra lá? Ó? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí ele promete, ele diz assim, ó, não vos deixarei órfão, enviarei outro consolador, né, do verbo aio no grego, quer dizer, aquilo que eu tenho, ele tem, aquilo que eu posso, ele pode, aquilo que eu faço, ele faz. Então ele estava falando do Espírito Santo. Paulo agora está pregando o poder do Espírito Santo. Está falando assim, olha, a glória que vinha no rosto de Moisés era transitória, mas a do Espírito Santo agora é muito maior, porque ela é permanente. É isso que Paulo estava falando. Então ele não está falando nada de que se você estudar a Bíblia, estudar a palavra, você vai perder a fé. Nada a ver, não tem nada a ver. Olha que interessante, segunda carta de Paulo a Timóteo, falando de escritura ainda, né? Ó, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, né? Alguns textos são bem conhecidos dessa carta, né? Vai voltar no... Vou voltar, dentro da temática ainda, a gente vai voltar lá no Pedro, hein? Para começar a aula. A gente já está introduzindo, vamos começar. Olha só o que Paulo escreveu no capítulo 4 da segunda carta. Vou contar com a ajuda do nosso irmão Alexandre. Isso. Aí, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Versículo 13. Capítulo 4 da segunda carta a Timóteo. Ó, o que Paulo disse aí? E os? E os livros, ó? Os pergaminhos. Parou, tá ótimo. Aí, ó. Lembrando que quando Paulo escreve essa carta aqui, das 13 que ele escreveu, essa é a última, né? É por isso que lá no versículo 7, né? Ele diz assim, ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí o 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Então assim, ó, Paulo, Deus já estava falando com ele sabia que Deus ia recolher ele ia sofrer o martírio, ia morrer por causa do evangelho, então ele está escrevendo essa carta, é a última. Paulo escreve, anos 66 aproximadamente, a última carta. Aí olha que interessante, Paulo está dizendo assim, olha, eu vou morrer. Mas, ó, quando você vier, traz a capa, é importante para mim. Pode entrar, fica à vontade. Mas ele está dizendo assim também, ó, traz os livros e principalmente os pergaminhos. Aí, ó. Aí eu faço uma pergunta assim, ó, irmão Jorge. Particular, né? Vou falar de mim, não posso falar por outrem, né? Pelos irmãos. Mas falando por mim, pela minha pessoa, se Deus, claro que não vai, eu vou viver 142 anos, profetizando, se Jesus não voltar, claro, se ele voltar, mas se Deus falasse para mim assim, ô Tojo, vou te recolher, e eu soubesse que Deus fosse me recolher, meu irmão, eu ia pegar o dinheiro que está no banco, ia viajar para algum lugar aí que eu nunca fui, ia, sei lá, comer cheeseburger até de madrugada, ia inventar um monte de coisa, porque eu vou morrer mesmo, né? Deus vai me recolher, eu vou aproveitar até o último. Agora, uma coisa eu tenho certeza, uma coisa que falando de mim, não posso falar pelos irmãos, mas uma coisa que eu não ia me preocupar de forma nenhuma era procurar ler um livro, sabendo que Deus ia me levar embora. Eu não ia perder tempo fazendo leitura. E Paulo está dizendo isso aqui, ó. Deus vai me recolher, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, ele está dizendo, ó, já encerrei. Só que, ó, quando você vier, traz os meus livros, principalmente os pergaminhos. Aí eu falo com Deus, às vezes, mano, eu falo assim, o que será que Paulo queria estudar debaixo das ruas de Roma,
dentro de uma prisão subterrânea, sabendo que ele ia morrer. Ele ainda queria aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Porque os pergaminhos ali é uma referência aos rolos sagrados. Aí, ó. Então, quando Paulo fala assim, ó, que ele quer livros, pergaminhos, ele estuda, ele lê. Aí as pessoas dizem assim, ó, a letra mata, é incompatível. Por que é incompatível? Porque quando a pessoa diz assim, a letra mata, irmão, para de estudar a Bíblia, esquece esse negócio de teologia, isso aí é coisa do homem, não sei o que lá, e não sei o que, não sei o que, vem um monte de desculpa, né? Aí diz assim, que o meu ministério é revelação, né? Tem uns que até quase a quarta pessoa da Trindade, né? De tanta revelação que a pessoa tem. E aí, cria-se um conflito, porque quem escreveu isso foi Paulo. Só que o mesmo Paulo que diz que a letra mata, lá ficou bem explicado que a lei, os mandamentos que Deus deu escrito em tábuas de pedra, é o mesmo Paulo que quando estava morrendo diz assim, eu quero meus livros, eu quero ler, eu quero estudar, eu quero ainda aprender alguma coisa. E é o mesmo Paulo. Então é incompatível quando as pessoas falam isso aí. Ó. A letra mata, para de estudar. É incompatível porque é o Paulo que gostava de ler, é o Paulo que gostava de estudar, é o Paulo que escreveu 13 cartas no Novo Testamento, é o Paulo que escreveu para os obreiros 3 cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, a carta a Tito. Então é totalmente incompatível essa fala das pessoas. Para de estudar porque a letra mata. É incompatível, tá? Agora o irmão Alan já conhece o texto aí. Ainda na 2ª carta a Timóteo, nós lemos 1 Pedro 1,21, tá? Perdão, 2 Pedro. Na mesma carta ainda, ó, capítulo 3, do 2 Timóteo, fica mais explicado aí, ó. Agora sim, ó. Lá ele está falando da lei, né? 2 Coríntios. Mas aqui, ó o que ele está falando aí, ó. Capítulo 3, versículo 15, né? Quem pode ler aí, ó? Versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-los sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Pronto, ó. Lembra do contexto? Aqui ele está falando do quê? A mesma expressão letras, né? Ó. Só que lá a letra foi escrita em tábuas de pedra. E ele cita Moisés, logo a gente entende que era lei. Aqui ele também fala de letra, mas ele vai explicar, ó, a regra do contexto. Pode ler o versículo subsequente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Tá ótimo, ó. Toda a escritura é divinamente inspirada, né? Ó, então, ó, no 15 ele fala da letra, a letra da sabedoria para salvação, ó. Então quer dizer que a expressão que as pessoas usam na letra mata, ela é colocada de forma errada. Agora você nunca vai ver alguém dizendo assim, olha, irmão, a letra salva. Já viu alguém falar? Assim, ô irmão, a letra salva, continua estudando. Já viu? Você não vê. É raro. Por quê? Parece que ninguém conhece esse texto que nós acabamos de ler. O Paulo está escrevendo para Timóteo. É até o 17, ó. Pode continuar lendo aí, ó. Em algumas versões, como a minha, instruído, né? Ou seja, saber o que está falando, entender do que está falando, ser douto no assunto, né? Então, assim, o que fica aqui, ó? O texto e o contexto, ele explica, ó, a letra da sabedoria para salvar, tá? Então, se você conhece, você tem sabedoria para ser salvo. Olha que interessante. Quando o Paulo fala assim, ó, toda a escritura é divinamente inspirada, era aqui que eu queria chegar. Ó. Nós seguimos uma linha de raciocínio. Tá? Era aqui que eu queria chegar. Quando Paulo escreve aí, ó, vou tentar escrever aqui de algum lugar. Escrever aqui do lado. Você copiou aqui já, Alan? Já? Já zerou? Então vou apagar aqui, ó. Se precisar, a gente apaga aí o data show. Eu expliquei aqui para os alunos aí, os professores me armaram um aí. Os canetões estão meio fracos aí, deixaram a tampa dos canetões aberta. Aí endureceu a ponta das canetas. Aí por isso que eu até liguei aí, mas se a gente conseguir escrevendo, a gente vai dando um jeito aí, ó. Nós lemos lá, ó, 1 Pedro, tá? Ele diz lá, vou colocar aqui só para falar o comentário aí, lá em 2 Pedro, perdão, 2 Pedro,
né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Né? Ó, tem lá dizendo lá que toda a escritura, os homens santos, né? Vou colocar aqui, ó, homens santos, né? Ó, foram inspirados, né? Ó, opa, inspirados pelo Espírito Santo, ó. Espírito Santo. O Paulo, quando ele escreve aí, ó, na segunda carta, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, ó, né, ó, vou colocar aqui, ó, tá vendo? Tá ruim a caneta. Deixa eu ver essa aqui, ó. Ó, ele diz assim, né, ó, foi em 2 Timóteo, né, vou colocar aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 3, né, e versículo 16, da Divinamente Inspirado. Diz assim que toda, né, ó, toda escritura é divinamente, não é isso aí que tá aí, ó? Inspirada. Foi isso aí que Paulo escreveu aí, ó, dizendo. Lá em 1 Pedro, ele diz assim que homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo, tá? O Paulo, quando escreve a Timóteo, tá? Ele diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada, tá? Por que que eu falei que esse texto aqui é importante você memorizar? Porque quando Paulo escreve essa carta aqui para Timóteo, ó, é aproximadamente, tá, ó, no ano 66 DC, tá? 66 depois de Cristo. Quando Pedro escreve falando que homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo, a gente viu isso aí, o Alan viu isso aí também, ó, na aula aí, ó, que vocês vão receber o vídeo lá, pastor Jorge. Ó, aproximadamente aí no cálculo que nós fizemos aí, seria mais correto entre o ano 67 e 68. Por quê? Porque olha o que, por exemplo, Paulo escreveu 13 cartas, a última é 2 Timóteo. Então, assim, para Pedro escrever a segunda carta, Paulo tinha que ter escrito todas as 13. Vamos conferir isso aí, ó. 2 Pedro, capítulo 3. Aí, ó. A gente leu o capítulo 1, né, ó. Vou voltar para Pedro lá, ó. Vou achar aqui o versículo... Versículo 15, ó. Poderia ser só o 16, né, para ganhar tempo, mas vou ler o 15 para entender o contexto, tá? Aí, ó, tá escrito assim, eu vou ler aqui, ó, capítulo 3 da segunda carta de Pedro, versículo 15 e 16, ó. O 15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Tá? Então, olha a expressão que Pedro usa aí, ó. Deus deu sabedoria para Paulo e ele escreveu como em todas as suas epístolas. Como é que está na versão de vocês? Está diferente? O 16. Todas epístolas, todas, ou cartas. Vai. Na do senhor está cartas? Cartas, tá? Não sei se vocês já estudaram, por que uns falam assim, cartas de Paulo, epístolas de Paulo? É a mesma coisa, tá? A diferença é que carta, ela é endereçada a uma pessoa, tá? Uma pessoa só. Por exemplo, Paulo escreveu para Tito. Seria o correto usar a expressão carta. Quando ele escreve, por exemplo, a igreja de Corinto, era para a igreja toda. Então, não é para uma pessoa, são para várias. Então, uma carta que é direcionada para várias pessoas lerem é chamada de epístola. Por que que todas as cartas de Paulo são cartas e ao mesmo tempo são epístolas?
porque ele pode ter direcionado a uma pessoa, mas a revelação de Deus para os santos de todas as épocas. Então, querendo ou não, na inspiração divina, ele escreveu para Tito, mas até hoje nós estamos lendo a carta. Não é verdade? Quantos anos passaram aí, ó? Depois de Cristo, né? Nós estamos no ano 2023 e ainda estamos lendo a carta que Paulo escreveu a Tito. Então, ela é para várias pessoas, porque é para os santos de todas as épocas, falando aí, né, do período após a morte e ressurreição de Cristo. Então, torna-se carta ou epístola. Então, o texto aí é correto, tanto tradução carta, como se tiver epístola na tradução, está correto. Então, assim, ele disse assim, ó, como Paulo falou em todas as suas cartas. O que isso quer dizer? Quer dizer que Pedro leu as cartas de Paulo. Aí, ó, que legal. Se você fosse fazer uma análise, aí, um estudo, você já ia começar nessa perspectiva da dinâmica, ó. Olhando para o Novo Testamento, pelo menos nós podemos dizer que Pedro leu 13 livros do Novo Testamento, ó. 13 cartas de Paulo, que ele falou assim, Paulo falou desse assunto, salvação, arrebatamento, em todas as suas cartas, tá? Por isso a carta é no ano 68. Então, ó, quando Paulo escreve a última, ele está dizendo algo muito importante, ó, toda a escritura é divinamente